Monitores, olha só, eu tava na saga esses dias aí sobre monitores, né? Quem acompanha aqui o canal sabe, peguei um dos meus monitores e vendi, agora só tô só com um, tá uma loucura. Mas pensa uma coisa que eu gosto muito de fazer, é analisar monitores, assim como TV, né? O nosso canal lá principal, a gente analisa muita TV, e consequentemente monitores também. Eu decidi fazer essa lista aqui com base 100% na minha experiência, tá, gente? Então não é uma lista técnica nem nada assim, não. É lista baseada no que eu conheço, no que eu já testei e que eu posso recomendar. Eu vou fazer uma lista um pouquinho diferente. Eu não vou pegar aqui. Quer dizer, consequentemente vai ser do mais caro para ou do mais barato para o mais caro. Mas na verdade eu vou tentar separar por perfil, tá certo? Então eu vou tentar imaginar aqui um perfil, um público, eu vou tentar recomendar um monitor para esse público, beleza? Vai ser assim, dessa forminha aqui bem simples, esse canal que a gente faz como se fosse um vlog mesmo, tá bom? Então é eu contando a minha experiência, sem roteiro, sem ser técnico nem nada nesse sentido, beleza? A primeira pessoa eu pensei no quê? Num cara que ele só quer um monitor. Só quer um monitor. Ele só quer ver a imagem do computador dele. Geralmente, nesse público aí vai se encaixar o quê? O cara que tem uma empresa. Então, o cara que tem ali uma padaria, uma lanchonete, aí botou um sistemazinho ali, precisa colocar um monitorzinho para poder rodar. Ou então, o cara tem um escritório, está começando ali, sei lá, de contabilidade, sei lá, qualquer escritório aí. Ele precisa de um monitorzinho. Geralmente essa galera vai no OLX da vida e sai caçando qualquer monitor por aí. Mas se caso você estiver procurando um monitor por aqui por essa internet, eu recomendaria muito o monitor, apesar do nome gamer, né? Mas só que na verdade ele não é exatamente um monitor gamer. É o LG MP410, tá? Vai ter uma linha um pouquinho mais barata que ela, vai ficar na faixa de R$ 400. Porém, é uma linha que a tela já é HD. Aí eu já não recomendo muito, por mais que seja para uma coisa mais simples. Mas já está realmente em 2026, então HD já não cabe mesmo em nenhum lugar. Full HD você já vai ter uma resolução legal ali, até para ler uma planilha, né, um documento ou qualquer coisa nesse sentido. A gente está falando de um monitor de 21 polegadas, né, 21,5 polegadas, 75 Hz, 5 milissegundos de tempo de resposta. São informações assim que são irrelevantes para vocês, tá? Lembrando que aqui a gente está falando de um monitor realmente voltado para um trabalho mais de sistema, essas coisas, tá? Não espere um monitor que seja apto, vamos dizer assim, para te atender em um trabalho de edição, de produção de audiovisual no geral, porque aí você precisa de uma qualidade, entre aspas, né, na verdade, de uma fidelidade de cor mais interessante do que aquele propõe. Mas aqui para você abrir uma planilha, para você deixar um sistema rodando, para você fazer. Tem gente que pega muito para poder fazer monitoramento de câmeras, né? Tá aqui, velho, baratinho, R$ 400, você vai levar um zero na caixa, garantia LG, ou seja, é um monitor que não vai te dar dor de cabeça, você pode usar, pode jogar ali para cima, dar cambalhota, que ele não vai quebrar, tá certo? Mas essa daqui é a ideia, esse aqui foi o primeiro que eu achei bem interessante para esse tipo de público. Agora indo para um público, cadê? Peraí que eu me perdi aqui. Agora indo para um público um pouquinho diferente desse público, mas que segue mais ou menos a mesma lógica. Ele quer um monitor para trabalho, entre aspas, só que porém ele quer um monitor auxiliar ao seu notebook. Então ele já tem um notebook ali, certo? Só que é um cara que está sempre em movimento, então ele está indo para praça, ele está indo para Starbucks, né, para poder trabalhar lá, ou tá sempre visitando cliente, ou então ele precisa ali de um monitor auxiliar para fazer algumas determinadas atividades específicas. Aí não tem pra onde correr. Falar de monitor portátil, eu tenho que falar de Azorpa, tá? E aqui eu peguei o Z1C. De novo, apesar de ter o nome gamer e tal e tudo mais, não é a finalidade dele. Apesar de que até que ele serve sim para isso, tá? E eu já vi algumas pessoas usando ele para jogar também, porque realmente ele entrega uma qualidade de cores bem interessante, tá bom? Mas a ideia, o conceito principal dele é ser um monitor para você levar para qualquer lugar. Dini, mas para que eu vou levar um monitor para qualquer lugar se o meu notebook já tem tela? Seria
uma redundância ou qualquer coisa nesse sentido, então você pode usar realmente como segunda tela para você, para aumentar sua produtividade. Tem gente que realmente não consegue trabalhar sem uma segunda tela, ou você pode usar ele como uma tela apresentativa. Então imagine você em uma mesa ali de reunião, ou então num almoço, alguma coisa assim, e aí você tá ali mexendo no seu computador, você tem que apresentar alguma coisa para o seu cliente, um PowerPoint, Powerbank, um PowerPoint, fazer alguma apresentação específica. Você pode simplesmente pegar a telinha, virar para ele, certo? E você aqui no seu notebook, você vai passando tal, e ele vai vendo lá do outro lado, então você não precisa ficar pegando o notebook, virando. Ó, veja aqui. Aí às vezes seu notebook não tem uma tela muito boa, né? Não tem um ângulo de visão tão bom. Aí fica aquele negócio assim, ele vê, mas você já não vê direito, aquela confusão. Enfim, então ele serve para muita coisa nesse sentido, assim, de mostrar para outra pessoa, ou você mesmo ver. E o bom é que quando você fecha ele ali, fecha o notebook, ele muitas das vezes cabe até mesmo na bolsinha do notebook. Tem muita gente que usa, né, bolsinha de notebook. Então você já consegue botar o seu notebook e o monitor ali também. A ideia dele é ser realmente muito prático, muito leve de se levar para um lado e para o outro. Se você tiver um MacBook mesmo, ou então algum notebook que tenha saída Thunderbolt, né, ele já nem precisa ligar na tomada de energia. Então é só você literalmente passar um cabinho do seu MacBook ou então do seu notebook para ele e já foi, beleza? Agora indo para a linha que todo mundo ama, os gamers. E aí, Dini, mas sim, mas e eu? Eu vim aqui só por causa dos monitores gamers, eu quero saber monitor gamer. Cara, assim, ó, hoje o monitor que eu tô mais recomendando, lembrando, tá, galera, eu não vou falar aqui do gamer profissional, do gamer competitivo nível Copa do Mundo, não. Tô falando do cara que joga, tal, é competitivo também, mas não é um cara que, tipo, que a vida dele é só aquilo ali, beleza? Aí não tem outro, cara. O LG Ultra Gear, ou a versão de 24 polegadas, ou então a versão de 27 polegadas, já vai te atender muito bem. Aí tá falando aqui de um monitor Full HD de 180 Hz, né? 1 milissegundo tempo de resposta, tem FreeSync, tem G-Sync, 99% do sRGB, DisplayPort também. É realmente um monitor que, na minha opinião, é o mais completinho na faixa de preço que ele tá? Porque aí tá falando de uma marca conceituada, ele tá falando de uma marca da LG, né? Então você não vai ter dor de cabeça. Ele tem as principais tecnologias que você precisa. Ele já vai entregar 180 Hz, que para mim é uma boa taxa de atualização. De novo, não é, meu Deus, o Pro Play e tudo mais, mas, cara, para quem tá vindo de um monitor de 100 Hz, 75 Hz, já vai sentir uma baita de uma diferença, tá bom? E sem falar nisso tudo, que ele é um monitor bonito, ele é um monitor estiloso, tem uma qualidade de construção muito boa. Eu só uso o monitor da LG aqui, já tem muito tempo, eu testo outros e tudo mais, mas o que sempre fica aqui no meu setup é sempre o monitor LG, porque eu gosto muito da qualidade da robustez que a LG entrega, beleza? E fora isso tudo, ele ainda entrega uma boa qualidade de imagem com painel IPS, tá? Enquanto que os outros que a gente falou até agora vem com painel VA. Então tá aí um excelente, é um monitor que não tem erro, entendeu? Você pode se aventurar em alguma coisa um pouquinho melhor ou alguma coisa um pouquinho mais barata, beleza. Mas aqui é o certinho, não tem erro aqui, entendeu? Você não vai se decepcionar, claro. Agora sim, esse daqui é o que é mais difícil. Eu gosto de botar ele na minha lista porque eu digo que ele é um monitor exótico. Mas ele é o mais difícil de criar, ou melhor, dar um perfil para ele. A gente tá falando do Ultrafine da LG, de novo, né? LG aqui presente. E aqui, qual é a ideia? Eu vou falar as especificações dele e vocês vão me entender. Aqui a gente tá falando um monitor de 27 polegadas IPS 4K, tá? Exatamente, um monitor de 4K com HDR10, o DCI-P3 dele de 90%, tá? A gente não espere aqui você ter FreeSync, G-Sync, nada disso, tá? Ele tem um Dynamic Action Sync aqui. É um monitor que, assim, ao mesmo tempo que ele parece que vai caminhar por um caminho, ele vai por outro. Ele é um monitor de 100 Hz, não, de 75 Hz, não, 60 Hz só.
Então ele fica em um limbo ali bem esquisito. Por quê? Porque, tipo, você não precisa de 4K para poder abrir uma planilha, mas seria muito interessante você ter 4K para jogos. Mas ao mesmo tempo você não tem tanta tecnologia embarcada nele para jogos. Porém, o 4K também serviria muito para quem trabalha com edição de vídeo, edição de imagem. Só que aí ele não vai ter uma fidelidade de cores tão interessante. Eu sei, é um monitor muito complexo. Só que assim, eu quis colocar ele aqui por quê? Porque eu acredito que eu achei um perfil, olha só que loucura, um perfil que talvez sirva para ele. Que seria o quê? O cara que quer um monitor 4K barato, porque a gente tá falando de um monitor 4K de R$ 1.300, tá bom? Para usar no trabalho dele. Então, às vezes, ele tem um PCzinho simples para poder rodar ali planilha, essas coisas e tal. Ele pode usar, e até na hora que ele estiver usando para trabalho, ele pode até reduzir um pouquinho a resolução dele. E ao mesmo tempo, ele pode usar para rodar em console. Ou seja, tem muita gente que tem no seu setup tanto um computador quanto um PS5, um Xbox e tal, para na hora das vagas ligar ali o PS5 e já poder jogar um pouquinho. Aqui, pelo menos, você vai ter um monitor 4K para isso. Tudo bem, limitado a 60 Hz, né? Mas a gente não pode esquecer que a maioria das TVs hoje é 60 Hz. Então, seria realmente como se você estivesse jogando, entre muitas aspas, em uma pequena TV. Tudo bem, não vai ter aquela qualidade de cores, né? Não é nem de imagem vai sim ter, porque afinal de contas a gente está falando de um painel IPS 4K, mas realmente é um monitor muito curioso. É o 4K mais barato que você vai encontrar hoje na linha de monitores. Fora isso aí, só você pegando uma TV, sei lá, uma TV de 43 polegadas 4K, que aí você vai ter algo parecido com isso, beleza? Mas aí já não seria monitor, não é isso? Ó, o pessoal gritando na rua, como sempre. Agora, indo para o final, aqui, na minha opinião, a gente tem o top de linha. Tudo bem, você vai ter alguns monitores melhores, alguns monitores 4K, que roda 300 FPS e tudo mais. Só que aqui, eu acredito que é um equilíbrio, tá? Aqui você vai ter um baita de um monitor, de novo da LG, né? Aqui a gente está falando do Ultra Gear Curvo. Aqui a versão, aqui você tem que tomar um cuidado, porque ela tem dois modelos iguaizinho desse monitor, iguaizinho mesmo tamanho e tal, ultra wide, por aí vai. Mas aqui a gente tá falando de um monitor ultra wide de 2K de resolução, 160 Hz de taxa de atualização, 1 milissegundo de tempo de resposta e, lembrando, de 32 polegadas. Aqui a gente já vai ter FreeSync Premium, por exemplo. Então, qual é o público para esse aqui, Dini? Primeiro, um público que ele já vem ali do Ultra Gear normal, então ele tem um monitor mais simples, ele queria dar um salto e principalmente ele queria ter uma imersão maior. Aqui eu não recomendo tanto para jogos competitivos, certo? Aqui realmente eu acredito que até o Ultra Gear mais simples, aquele de R$ 800, vai se sair melhor. Porém aqui para jogos de modo campanha, de mundo aberto, aonde ele mais se destaca, que aí sim eu acredito que é o perfil perfeito para ele, sem sombra de dúvida, é para a galera que está montando aí simuladores. Cara, esse daqui porque ele não sai tão caro quanto outros monitores que a galera compra aí para usar em simuladores, mas ele vai entregar tudo que você precisa. Então, às vezes, você está ali começando a montar o seu setup de simulação, você já comprou o volante, comprou o acelerador, comprou marcha e tal, e ainda você está usando o seu monitor simples. Você dando um salto para esse monitor aqui você realmente você vai sentir uma baita diferença. Primeiro pelo tamanho, tá falando de um monitor de 34K, de 34 polegadas. Segundo, por ele ser ultra-wide, então a gente tá falando de mais de 30% de ganho de tela nas laterais. Ele vai entregar ainda um bom desempenho para jogos, 60 Hz, 1 milissegundo de tempo de resposta. Porém, ele ainda tem a questão dele ser curvo, né? Então ele dá aquela imersão maior para quem busca ou para quem está precisando de um monitor gamer voltado mais para isso, para colocar ali em um setup de simulação. Eu acho que ele é uma excelente porta de entrada. Não estou dizendo que é o melhor que tem no mercado, mas ele é uma excelente porta de entrada
porque geralmente ele não fica tão caro quanto geralmente é esse tipo de monitor. A gente tá falando de um monitor aí de R$ 1.900, enquanto que geralmente monitores nessa mesma categoria aí, eles vão ficar acima de R$ 2.500, R$ 3.000, entendeu? E de novo, a gente não tá falando de um Blackwatch. A gente não tá falando de um white label, a gente tá falando de um LG, ou seja, uma marca confiável, um produto confiável, bonito, com estrutura top, e que, na minha opinião, ainda entrega um preço justo, certo? O que você achou dessa lista? Ficou faltando alguma coisa? Ficou faltando algum tipo de perfil que eu acabei esquecendo de colocar algum monitor para ele? Comenta aqui, tá? A gente tá na meta de tentar bater 1.000 inscritos para monetizar esse canal. Será que a gente consegue? Pô, vou precisar da ajuda de vocês, beleza? Fica com Deus, viu, galera? E até mais. Obrigadão.